Obrigada, Jesus. Bom, antes de eu orar, com você que está aí aguardando para a oração, eu estava lá, que eu gravo bastante, aí eu gravo, depois eu fui para a edição, aí volto. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra para as 3 agora. E aí eu peguei a palavra e ele me trouxe para cá. E é interessante que o título é A Confissão do Pecado, Neemias. Então, deixa eu ler aqui, ó. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as maldades de seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Tem gente que acha difícil ler 15 minutos, né? 3 horas, e passaram outras 3 confessando os seus pecados. Por 3 horas leram a palavra, por 3 só ficaram para confessar o pecado. E adorando o Senhor seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Zerebias, Rodias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Aleluia. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, pois tu és Deus, tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste
renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia como uma nuvem, e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis, por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, o rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com seus reis, com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas, comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e fizeram-te ofensas detestáveis. Por isso
os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti dos céus. Tu os ouviste, e na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e lhes obedece. Com teimosia, deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. Durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas os advertiste, contudo não te deram atenção. De modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fixe indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na tua espaçosa e fértil, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Eu volto no 28, que de tempos em tempos Deus me dá ele, mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas, vez após vez. Aqui nós vemos Neemias contando toda a história de Israel. Toda. E como Deus agiu na sua infinita misericórdia e como o povo retribuiu aquele amor, aquela grandeza, aquele cuidado. Não foi de forma leal. Quando
houve aquele atentado nas Torres Gêmeas, eu estava exatamente com um grupo e com o pai da minha família e meus 2 filhos em Israel. Aquilo foi um horror tão grande para o mundo que a mulher que era a guia, ela entrou assim em pânico. Ela entrou em pânico. Você via o pânico em toda parte. Aí pediram para que os estrangeiros saíssem do país, que eu me lembro, uns 2 dias antes do previsto. E aquilo foi uma tragédia que mexeu com o mundo. O povo voltou. Primeiro, um grupo atribuiu a Deus, não lembra de Deus, quando tem oportunidade, nunca busca a Deus, e quando vem uma tragédia, onde é que estava Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Mas houve uma comoção, um arrependimento, assim que moveu o mundo. As igrejas nos Estados Unidos ficaram lotadas. As igrejas em todo lugar se via as pessoas voltando para Cristo, se arrependendo, se curvando diante de Cristo, porque Jesus está voltando e agora já era. E assim, aí aparecem os profetas do caos e aquele movimento e tal, e encontram versículos aqui e acolá, e eu sei que o povo voltou tinendo. Eu lembro daquela época, era a gente chorando de cá, gente chorando de lá, gente com medo. Aí deu um tempo, o povo começou, foi esquecendo, foi se acomodando, esquecendo. Aquele efeito do impacto foi passando. E aí, muitos se evadiram, foram indo, se desviando, abandonando. Ah, Jesus não voltou agora não. Ah, acho que não era bem assim, né, gente? A coisa não entrou, não tinha raiz. Não tinha alicerce. Correram por conta do medo. Mas não, porque realmente haviam se convencido de que este é o caminho. Só que, se nos dias de Paulo disse que nós estávamos, que eles já estavam, a vinda do Senhor estava mais próxima do que nunca. Imagina agora. Para onde você olha, você vê que não tem. Nós vivemos os sinais, o Senhor sinalizou para nós, no final dos tempos. O final dos tempos seria como os dias de Noé e de Ló. Quebra de aliança, hedonismo, uma depravação moral. Era uma coisa horrorosa, a perdição daquilo. Então, assim, nesse carnaval agora, foi assim, quando você acha que eles já fizeram tudo para desrespeitar a fé, desrespeitar o cristianismo, eles vão um pouco mais. Um monte de crentes no discurso do politicamente correto, a conversa fiada, do Deus que é amor, vamos para o pecado.
E chega, a palavra deixa isso muito claro, o momento em que a medida completa. Chega na medida completa. E o amor de Deus é tão grande para com todos nós. Porque todos nós temos que fazer igual Daniel. Pegar a oração de Daniel que diz, Senhor, nós pecamos. Aqui mesmo a oração de Neemias, lá no capítulo 1, você vai ver ele falando, nós pecamos. Nós falhamos, nós pecamos. Senhor, nós pecamos. Então, a gente tem que chegar diante de Deus com o coração quebrantado e falar mesmo com Ele. Senhor, nós temos falhado. Nós temos pecado. Mas tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que o Senhor quer salvar. Tem misericórdia dos nossos familiares. Tem misericórdia dos nossos irmãos que estão esfriando, amornando. Que possam se despertar, Senhor. Tem misericórdia. Porque ali a gente via que as pessoas estavam com muito medo. Mas quando o medo passou, muitas, não todas, graças a Deus, mas muitas voltaram para a sua velha vida. E o que cada crente tem que entender, você que está aí nas igrejas, você que está aí nos seus lares, cada crente tem que entender. Que se a motivação for o problema, eu também vim por um problema, for o medo, cada um é motivado de uma maneira. Mas você tem que ter essa consciência, cada um, que nós precisamos construir a nossa casa na rocha, que nós precisamos criar raízes profundas, que nós precisamos ir fundo e servir o Senhor, não por medo, buscar o Senhor, não ficar com Ele, não apenas enquanto eu estou um pouco temerosa, porque eu estou com medo agora, mas daqui a pouco minha vida está tranquila, tudo está tranquilo, o mundo está tranquilo, aparentemente, mas Jesus está voltando, e só tem um caminho, a porta é estreita, e no céu não entra impureza, quem é santo santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais, mas quem é sujo, se suje mais. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu fico vendo gente, eu quero que você sonhe, eu sou uma estimuladora, nossa, como eu quero que cada um sonhe e viva, mas isso não pode tomar sua vida. Eu tenho muitos sonhos, eu incentivo minha família a ter sonhos, as pessoas terem sonhos, eu quero que você sonhe e viva o melhor. Mas isso nada pode afastar você de Deus. Porque nós temos que ter essa consciência de que a partir do momento que uma coisa começa a nos afastar de Deus, ela já não é mais bênção, ela é maldita. Seja dinheiro, seja conquista, seja relacionamento, seja lá o que for, que começa a separar você de Deus, a causar um esfriamento. Você não tem mais o mesmo prazer pelas coisas espirituais.
Então isso não é bênção mais na sua vida. As coisas que nos aproximam de Deus, tudo que me aproxima de Deus é a maior bênção na minha vida. Começou a me afastar de Deus, não é bênção mais. Não tem vantagem nenhuma mais, porque está me roubando. E vai roubar muito mais de mim. E pode roubar a coisa mais importante, que é a minha salvação. Porque no céu não vai entrar coisa impura. Não adianta esse discurso que uma vez salvo, sempre salvo. Porque uma pessoa outro dia veio aqui, recebeu Jesus, se batizou, mas foi rolar na lama. O que a Bíblia diz? Que ele voltou a rolar na lama como uma porca lavada e comeu o vômito, como um cachorro que come o seu próprio vômito. Não tem nem que conversar. Aí a pessoa vai dizer, bom, então, ele nunca se converteu. Bom, ele recebeu Jesus. Eu não sei o que estava ali no coração dele, mas ele recebeu Jesus, ele assumiu, ele fez uma aliança, ele desceu as águas batismais. Mas essa mesma pessoa, eu não estou dizendo que as pessoas não pecam, eu peco. Mas eu não sou praticante dele. É isso que eu falo. Eu não sou uma iníqua, eu não sou praticante da iniquidade. Eu peco. Mas eu não pratico isso. Eu não quero pecar. A minha natureza me leva a pecar. Mas eu não quero pecar. Eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não quero entristecer a Deus. Mas acontece. Mas não é a intenção, eu premeditei, eu tenho consciência de que está errado, mas eu vou fazer. Jamais. Eu tenho consciência do que é certo e eu quero fazer. Mas eu falho. Mas eu não pratico o pecado. Eu não quero o pecado. O pecado, eu creio na palavra, que como nova criatura, o pecado não morreu, mas eu morri para o pecado. E o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. É nisso que eu acredito. Que o pecado não tem mais poder sobre mim. Então, quando eu falho, não foi intencionalmente. Então, eu mostro isso, que todos nós falhamos. Mas não foi uma coisa intencional, premeditada, eu sei que está errado e vou lá fazer. Não acredito. Você está aí, você quer Jesus. Mas há pessoas que elas têm total consciência de que é iniquidade, que é o pecado, que vai afastá-la do Senhor, vai entristecer o Espírito Santo, mas ela faz. E ela está deixando, a consciência dela está cauterizando, ela perdeu o temor, e ela faz. Ela sabe que é errado? Ela sabe. Por que ela faz? Porque ela não tem temor. Eu nunca vou me esquecer de um homem que ele... eu li algo a respeito dele. Eu esqueci mesmo o nome dele agora. Ele foi um homem muito importante. Esqueci até os detalhes sobre a vida dele. Eu lembrei da história, mas esqueci os detalhes. Eu li uma vez, num livro do Billy Graham, falando sobre ele, que até os Grahams foram bastante bombardeados e atacados, porque se sentaram
do lado dele, depois que ele saiu da prisão. E ele foi um evangelista importante e tal. E ele se envolveu em corrupção e adultério. E ele acabou sendo preso. E aí alguém foi visitá-lo e perguntou para ele: mas, rapaz, você pregava com tanta graça, com tanta unção. Como é que você me faz uma coisa dessa? Você falava de Jesus com tanto amor. E ele respondeu assim: mas eu acreditava que eu amava Jesus, mas eu não temi a Jesus. Claro que foi a resposta dele, mas ela é contraditória, porque se me amardes, guardareis meus mandamentos, mas eu acredito que ele lá dentro ele foi se entregando às coisas, a falta de temor, e ficou cego. Mas essa frase para mim é muito forte. Eu não temi ao Senhor. O problema foi que eu não temi ao Senhor. Ele ficou alguns anos na prisão por causa da corrupção. Eu não lembro também, eu acho que também nem estavam esses detalhes lá. Mas isso não importa. Importa que ele foi muito longe, mas ele não temeu ao Senhor. Dito por ele mesmo. Eu achava que eu amava o Senhor. Mas o meu problema é que eu não temia ao Senhor. Ou seja, ele pregava sobre juízo, sobre a mão do Senhor. Ele pregava. Mas sabe quando a pessoa prega ou a pessoa ouve e lá dentro não é bem assim? Às vezes ela quer ter aquela ideia de que mas não é. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu sei porque às vezes as pessoas, elas vêm contra mim porque elas querem pecar em paz e elas ficam com raiva de mim porque eu não deixo elas pecarem em paz, porque diz elas que eu estou perseguindo, elas ligam uma coisa, elas abrem uma coisa, estou eu lá e elas ficam com ódio de mim porque elas querem pelo menos pecar em paz e eu não estou deixando. Aí elas se viram contra mim, me atacam. Porque elas querem a liberdade, elas querem, na verdade, continuar acreditando nessa ideia de que elas podem ter Deus, mas elas podem ter o mundo também e fazer o que elas quiserem. Aí você me pergunta, Deus ama uma pessoa que está no mais profundo lamaçal? Claro. Ele ama muito. Mas ela está quebrando princípios. Ela está distante. Ela está em desobediência. E a Bíblia tem promessas para o obediente e também para o desobediente. E a palavra de Deus se cumpre na vida do fiel e na vida do infiel. Então não vai passar batido. Eu fico vendo, por exemplo, se você estudar a biografia de homens que estiveram no poder, governantes, lideranças importantes, eles devastaram com seus descendentes.
Porque eles estavam numa gana por poder. Uma gana por poder. E eles, cegos, porque são cegos, nunca pararam para pensar. Para eles podiam fazer o que eles quisessem, pesar sobre o povo, maltratar, trabalharem só por conta do poder da política, igual você vê por aí. E ia morrer ali. Eu faço mal, eu sou injusto, eu não estou nem aí com o pobre, com o necessitado. Você vê que, quando a gente lê Jesus falando, que naquele dia, o que ele vai perguntar? Você visitou o pobre, o necessitado, ajudou o necessitado, socorreu. Você estendeu a mão. A pessoa faz e ela acha que vai morrer ali. É igual uma pessoa que diz que ela não crê em Deus. Ela acredita que é como um animal, morreu, acabou. Não tem o lado de lá. Mas acontece que tem. Tem dois caminhos, céu e inferno. E o inferno é um lugar de recordações. E a porta é estreita e apertada. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando você perde essa vida aqui, ó, não dá importância para ela, você está ganhando a eterna. Mas quando você tenta salvar demais essa vida aqui, você vai perder a eterna. Não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas daquele que pode lançar sua alma no inferno, Jesus falou. São tantas referências. Então a pessoa ela faz, e aí ela acha que vai parar ali, aquilo não tem consequências, mas existem leis. Existem leis, o que você plantar, esse princípio ele é violento. O que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Não importa o tempo. Tem colheitas que são mais rápidas, as outras demoram mais um pouco, outras um pouco mais, mas você vai colher. Você vai colher. Então, assim, quando você entende como a palavra de Deus funciona, você não brinca com ela. Porque as pessoas tratam esse livro sagrado aqui, ó, como se fosse mais um livro. Como se fosse um livrinho. Você vê eles falando como um livro de história. Um livro interessante de história. Eu fico vendo gente com medo de livros de feitiço. Já vi feiticeiro que falava que não deixava nem o São Cipriano ficar dentro da casa, tinha que botar não sei aonde, morrendo de medo. Eu fico vendo gente que morre de medo de feitiço, do despacho. Não existe nada mais violento, agressivo, poderoso que a palavra de Deus. Nada. Nada é mais forte que a palavra de Deus, meu Pai do céu. Nada. Eu fico vendo gente que ataca a igreja, não tem... Porque é um povo pacífico, os cristãos são pacíficos, são amorosos, pacíficos. Você não vê fazendo isso num centro, numa coisa, mas a igreja, vamos, porque tem medo, a pessoa tem medo de uma coisa, e a pessoa tão doida,
tão assim, sabe, alienada, porque cega. Não tem nada mais sério do que você mexer com o povo de Deus, do que você mexer com a igreja do Senhor. Não tem nada mais sério. Nada. Isso desde sempre, você vai ouvir. A história conta. Isso é tão sério, a vida cristã. O temor a Deus. O estar pronto não é se preparar, tem que estar pronto. Prontinho agora, se o arrebatamento acontecer agora, você está pronto para subir. Pronto. E a questão não é você pecar, a questão é você se tornar um praticante do pecado. É outra história. É você ter consciência que uma coisa é errada e você ir lá fazer. Isso é falta de temor. Então, assim, a igreja é fundamental. É bíblico isso. Ainda há uma expressão no grego que é saindo para fora, você sair do seu lar. A igreja precisa. A igreja é uma ideia de Deus, que é a comunhão. Como o casamento é uma ideia de Deus. Tudo que é ideia de Deus, o diabo quer destruir. Tudo que Deus levantou como algo sagrado, o diabo quer destruir. O casamento, a igreja. Por quê? Porque é de Deus. Quando o diabo luta muito, quando você vê uma luta muito grande contra algo, você pode saber que é porque aquilo saiu do coração de Deus e o diabo quer destruir. Quer destruir com o casamento, quer destruir com as famílias, sendo que a ideia de Deus sempre foi família. Lá no Éden foi família. Eu penso que o maior desafio do Abraão foi exatamente família, porque o Senhor incumbiu ele de transferir tudo para os descendentes. Está lá em Gênesis 18. Então, nós vivemos a última hora. E assim, agora eu vejo muitas pessoas com medo. Mas ainda que seja o medo que esteja fazendo você se voltar para Deus. Mas você não pode se manter com base nisso. Porque vai passar. Só que outras situações surgirão. E talvez alguns nem terão mais chance. Porque Deus dá oportunidade para a gente. E Ele vai vir numa hora que ninguém espera. Mas também, no cemitério não tem só velhos de 80, 90 anos. Tem recém-nascidos, bebezinhos. Tem criancinhas, adolescentes. Nós precisamos estar prontos. Eu penso que a reflexão mais importante agora são decisões que precisam... Você que está aí, pelo amor de Jesus, nós precisamos tomar decisões. Decisões. Multidões no vale da decisão. Quando eu leio Neemias falando aqui, contando toda a história e termina falando assim, agora nós somos escravos na terra que o Senhor nos deu. Nós fomos tirados da escravidão. Ele nos deu, nos honrou, nos promoveu. E agora nos tornamos de novo escravos na terra que o Senhor nos deu. Foram tantas escolhas erradas que olha a nossa condição agora. Agora nós somos escravos aqui. E o melhor dessa terra está indo para estrangeiro, para reis que dominaram esse lugar e nos fizeram escravos. Você já parou para pensar se ser livre se torna um escravo de alguma coisa simplesmente porque você perdeu o temor, porque tão logo voltavam a ter paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Nós vamos temer a Deus.
Lembrar que o nosso nome no livro da vida é a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos pregar a palavra, mas eu vou firmar o que o Espírito Santo tem falado ao meu espírito. Nós precisamos de comunhão. Porque muitos, não é falta mais de oração, não é falta de palavra. Eu não sei nem quantos cultos eu tenho no canal. A pessoa, ela ouve dia e noite e não dá para parar de ouvir. De tantas reuniões, de tantas mensagens profundas. Então, nós temos tudo à nossa disposição. Mas nós precisamos de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Nós precisamos temer a Deus. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Manter o Senhor, não é só colocar, é manter o Senhor em primeiro lugar. E para isso acontecer, nós precisamos permanecer famintos e sedentos. Nós precisamos tirar da nossa vida o que está nos afastando de Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele com toda a força da nossa vida. E temê-lo de todo o nosso coração. Porque Ele está voltando. Mas nós não podemos mais agora, pelo medo, amém? Seja lá o que for que traga você. Mas você tem que entender que a onda vai passar, tudo vai passar, as pessoas começam a acomodar igual Israel. Mas tão logo voltavam a ter paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. E foi até que tanta destruição, tantas perdas, se tornaram escravos. Sem contar os que morreram, derrotados. São decisões que nós tomamos. Ou nós somos crentes, ou nós não somos nada. Porque esse meio termo não serve. O Senhor vomita. Ou é ou não é. É tudo ou é nada. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos em jejum. Nós precisamos do socorro dEle para muita coisa. E eu estou pedindo de todo o meu coração que na vida do nosso povo vai continuar sendo diferente. Queridos, olha, eu ainda tenho mais um pouco para velar. O meu celular não cabe, está explodindo de testemunhos. É impressionante a quantidade de gente que foi contratada, a quantidade de gente fechando negócio. Um outro mandou, fechou um outro negócio de 187 mil reais. Outro, dívida, outro não, eu estou falando uma quantidade. Pessoas curadas, libertas, uma história linda da senhorinha, estava um dos primeiros que eu recebi, está com 90 anos. A sobrinha feliz da vida contando que ela nunca aceitou. E agora ouvindo, falou, eu quero me batizar. É uma história linda, uma história mais linda do que a outra. Gente liberta, curada. A moça lá, acho que é a Marlene de Londrina, que até falou para mim, bicho, fala meu testemunho. Que ela recebeu uma palavra aqui do altar e disse que era para molhar os pés e foi molhando os pés. E disse que está tão próspera, está vivendo a glória de Deus. O Tiago, que acabou, Tiago, né, amor? Lá da Espanha, né? Pamplona. Ele mandou o testemunho dele. Gente, mas ele está muito feliz. Ele falou para mim ali, ele gravou o áudio para mim falando, bispa, o que Deus tem feito na minha vida, foi mostrar os carros, tirou uma Land Rover zero do propósito do Emanuel, dos meus projetos, um outro para a esposa, está com a empresa. Ele disse, bispa, a minha vida é outra, acompanhando tudo do altar do Ministério Mudança de Vida, a minha vida é outra. O Júlio é o pastor de Mirassol, ele está contando que uma obreira vendeu uma fazenda que era dela, queria vender, que estava difícil de vender, vendeu agora.
7 milhões. Então, assim, está explodindo o meu celular. Amanhã que eu vou conseguir terminar de ver tudo, porque eu estou, assim, maravilhada. Eu só sei dizer para Deus, obrigada, obrigada, porque é o que eu peço para Ele. Eu preciso ver a diferença na vida do povo que o Senhor me deu. Tem que ter diferença na vida do nosso povo. E é uma honra, sabe? Eu não sei se você entende o que significa para uma pessoa como eu, que eu luto por isso. Eu dou a minha vida. Então, cada testemunho que vem é Deus honrando o trabalho, a palavra que sai desse altar. Porque é uma coisa que eu peço, Senhor, o que o Senhor me dá, o Senhor me deu, o Senhor honra a sua palavra. Então, tudo isso é o Senhor me consolando, me confortando, me amando através desses testemunhos. É Ele mostrando o resultado do trabalho. Porque é uma guerra, você tem uma guerra, eu tenho, assim, compromissos altíssimos, eu tenho responsabilidades altíssimas, muita coisa. Então eu sei que é Ele, me presenteando todo dia. Porque isso é um amor de Deus, é um consolo de Deus, é a prova do poder de Deus. É Ele dizendo, eu estou agindo, Cléo. E eu vou continuar agindo. Vai ter diferença na vida desse povo, vai ter diferença, porque eu peço o tempo inteiro. Eu já durmo, eu acho que eu estou sonhando, delirando já, e já dizendo, tem que ter diferença, meu Deus, tem que ter diferença. Eu acordo já com isso na minha cabeça. Senhor, cuida do nosso povo, tem que ter diferença. Eu não aceito diferente. E Ele honra. Ele honra. E Ele está honrando, e Ele vai continuar honrando. Por isso que eu insisto. Não vá ouvir esse lixo que está aí fora. Ouça a palavra dia e noite, dia e noite. Ora a Deus, mantenha o foco. Declara, faz igual eu faço o tempo todo. Declara, foco no lugar certo, declarações. Porque Deus está agindo. Há uma nuvem de glória sobre nós. E muito mais vai chegar. Vamos falar com Ele agora, agradecendo. E tomando posse de tudo. Se você quiser, os que estão comigo aqui, quiser estar de joelhos ou em pé, como você desejar, e os bispos vão andar nas cadeiras, que eles vão orar por essas fotos, por essas cadeiras, e vão abençoar tudo agora, e nós vamos falar com Deus. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como eu me sinto honrada em estar aqui. Eu me sinto tão abençoada, tão grata, meu Deus. Senhor, a primeira coisa que eu quero é agradecer de todo o meu coração. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração por tudo que está fazendo com o nosso povo, na vida do nosso povo. Eu te agradeço, Senhor, por todos esses testemunhos, esses livramentos, por todas essas vitórias, esses milagres, esse socorro. Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração, por tudo que o Senhor está fazendo na vida da igreja, por tudo que o Senhor está fazendo na vida do nosso povo. Honra o nosso povo, meu Deus. Continue honrando. Continue se manifestando na vida da igreja. Honra a igreja, Senhor. Honra cada pessoa que está orando comigo agora. Nas igrejas, os líderes, obreiros, pastores, os membros, as pessoas que foram corajosamente para a igreja, essas que vieram corajosamente aqui. Meu Deus, eu peço recompensa. De todo o nosso coração nós pedimos. Recompensa a igreja, meu Deus. Recompensa o teu povo. Senhor, nós temos te buscado dia e noite, Pai. O Senhor sabe disso.
Nós temos te buscado com a força da nossa vida, meu Deus. Senhor, nós temos te buscado e nós estamos aqui em oração, em jejum na madrugada, para pedir que o Senhor venha ao nosso encontro, para pedir que o Senhor responda cada pessoa aqui representada por essas pastas, cada pessoa representada por esses pedidos, cada pessoa representada, Senhor, cada pessoa representada por essas fotos que estão no altar, cada pessoa representada por esses pedidos que estão no altar, cada pessoa representada por essas fotos, Senhor, cada pessoa representada, as fotos do nosso povo que está nas cadeiras, cada pessoa que está à distância, no seu, onde o som da minha voz está chegando. Mas honra, meu Deus, muda as coisas, Senhor, não desampara, Senhor, como um Pai amoroso, vem honrar a tua igreja. Abençoa esse pai de família que está preocupado, essa mãe de família que tem compromissos, canaliza as bênçãos, canaliza, meu Deus, materializa os milagres, socorra, meu Deus, a igreja, eu te peço, manda o suprimento, opera um milagre, responda as orações, passa do teu sangue sobre o nosso povo, eu repreendo o medo, a angústia, as preocupações, ansiedade, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, toda seta demoníaca, todo espírito da miséria, da escassez, eu repreendo da vida do nosso povo e eu determina em nome de Jesus abundância na vida de cada um, que as promessas sejam materializadas em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno em nome de Jesus que todas as previsões negativas, todas as previsões negativas contra essa nação, contra a vida do nosso povo, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu dou uma ordem, que esse vírus seja banido dessa nação em nome de Jesus, que esse vírus seja banido dessa nação. Senhor, dá um basta uma palavra tua, envergonha, meu Deus, envergonha essas pessoas, Senhor, que estão fazendo uso, Senhor, uso desse vírus para fazer política, para ganhar audiência, uso, meu Deus, desse vírus para poder, Senhor, tirar vantagem, sem se importar com o necessitado, o trabalhador, o autônomo, ou a pessoa que está lá precisando seguir o caminho dela. Senhor, eu te peço de todo o meu coração, envergonhe os inimigos do povo, os inimigos da nação, os inimigos da tua obra, da tua igreja. Envergonha, Senhor, os inimigos, joga por terra, envergonha, meu Deus, joga por terra todas essas previsões contra o teu povo, contra essa nação, joga por terra, Senhor, todas as previsões, joga por terra, em nome de Jesus Cristo. As previsões são terríveis, oh meu Deus, o caos econômico, o mercado, Senhor, está indo, está derretendo, essa é a verdade, mas o Senhor é um Deus que muda as coisas, Senhor. Eu te peço de todo o meu coração, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e eu sei que tem muitas pessoas orando, Senhor, muda, meu Deus, muda as coisas, Senhor, dá sabedoria às autoridades, Senhor, equilibra as coisas, Senhor, joga por terra
todas as forças contrárias. Senhor, defenda o nosso povo, defenda a tua igreja, defenda o nosso povo, Senhor, defenda a tua igreja, Senhor. Senhor, tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, que na casa do justo tenha saúde, abundância, prosperidade, riqueza, abundância de todas as maneiras, Senhor. Senhor, que o mal não chegue até a casa do nosso povo, que o mal não chegue, nem a escassez, nem a miséria. Senhor, guarda, eu te peço, guarda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua igreja, eu profetizo saúde, riqueza, prosperidade, abundância, a diferença dia após dia. Eu profetizo uma mudança tão grande, uma diferença tão grande, o inexplicável, o sobrenatural, acontecendo dia e noite na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor dá capacidade para adquirir riqueza, o Senhor dá o dom da riqueza. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu oro pedindo para que o Senhor derrame esse poder, essa abundância sobre a igreja. Eu oro para que o Senhor derrame sobre a igreja essa unção, sabedoria, ideias novas, criativa, habilidades, visão, discernimento, inteligência, uma visão, uma sabedoria. Eu oro para que o Senhor levante um povo forte, destemido, corajoso, saudável mentalmente, emocionalmente, fisicamente, próspero de todas as maneiras, famílias abençoadas, famílias salvas, lares abençoados e honrados, negócios crescendo. Senhor, abençoa aquele que tem o seu negócio ainda pequeno. Abençoa esse que depende de vendas, que é autônomo, que tem a sua empresa, o seu pequeno comércio. Canaliza as bênçãos para lá, Senhor. Canaliza, Senhor, não desampara, porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, um Pai amoroso. Senhor, cuida da nossa igreja, cuida do nosso povo. Manda o suprimento para o seu povo, manda o suprimento para a igreja. Manda o suprimento, Senhor, manda o suprimento. Salva as famílias nesta hora. Salva os lares, salva as famílias. Salva o marido, a esposa, os filhos, os pais, os parentes, os amigos. Salva, Senhor, os campos estão brancos. Salva, Senhor. Eu oro por salvação nessa hora de aflição. Eu oro por libertação. Eu oro, Senhor, por mudanças radicais na forma de ver e de viver, no estilo de vida. Liberta do pecado. Aquele que está preso no pecado, liberta. Liberta do pecado, liberta do vício, liberta da maldade, liberta da incredulidade, liberta da cegueira. Tira a cegueira, tira as escamas, tira o argueiro. Tira, Senhor. Eu te peço agora, traz de volta o que parou, traz de volta o desviado. Traz aquele que simpatizava, mas nunca se rendia, aquele que nunca quis. Traz, Senhor, salva nessa hora. E vai fazendo uma grande obra, meu Pai. Eu peço, Senhor,
salvação, libertação, união familiar, resposta para cada clamor, mudanças radicais em cada área. O enfermo, Senhor, que seja sarado em nome de Jesus. Onde tiver um enfermo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito de enfermidade, deixe esse corpo, receba saúde em nome de Jesus. Eu ordeno que a depressão saia, o medo, o pânico, a ansiedade, o desespero, saia em nome de Jesus agora. Tudo que oprime essa vida, tudo que está oprimindo esse lar, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, espírito de morte, saia. Espírito da escassez, da miséria, da doença, da desunião, saia em nome de Jesus agora. Eu abençoo cada vida, que cada lar receba paz, que as famílias sejam unidas, que os casamentos sejam restaurados, que os filhos sejam libertos, que vidas sejam salvas em todo lugar agora, tocadas profundamente a voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Que nessa quinta-feira vidas vivam seus milagres, que o socorro chegue até esse lar, até essa empresa, esse comércio, que vitórias estrondosas, respostas, definições, milagres, obras sobrenaturais, para a glória do teu nome, meu Deus. Opera o sobrenatural. Opera o sobrenatural, meu Deus. Opera o sobrenatural na igreja. Opera o sobrenatural na vida do teu povo. Opera o sobrenatural na vida de cada um. Materializa os projetos de conquistas para 2020. Que cada um faça proezas e que os inimigos sejam jogados por terra. Abençoa cada um. Eu não sei o que cada um veio buscar, o que cada um está buscando agora. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Fortaleça na fé, fortaleça o espírito, derrama uma paz, derrama uma alegria nos corações. Que essa pessoa receba uma paz que transborda, uma alegria, uma segurança, um conforto. Que ela se sinta tão segura, protegida, abençoada. Que ela tenha certeza que não há o que temer. Que o Senhor é com ela. E que na vida dela vai ter diferença. Haverá diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que faz a minha vontade e aquele que não faz. Na casa do justo vai ter saúde plena. Esse vírus não tem poder na casa do justo. Vai ter fartura, abundância, realização de sonhos, milagres, sobrenatural, a glória do Senhor. Eu profetizo. Em nome de Jesus, vitória na vida de cada um. Porque nós cremos no Senhor. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu agradeço por tudo que tem feito, está fazendo e vai fazer. Eu agradeço por cada vida que ora comigo. Eu oro pedindo que o Senhor cuide dos detalhes. Eu abençoo os que estão à distância, eu abençoo os líderes, eu abençoo as igrejas, eu abençoo cada um que está nas igrejas, eu abençoo cada um que está aqui comigo. Eu abençoo e declaro vitórias na vida de cada um. E que essa pessoa possa ir dormir agora, deitar numa paz, numa segurança, num conforto. E que ela tenha boas novas chegando, milagres chegando, uma explosão de bênção, Senhor. Senhor, eu estou te pedindo.
Eu quero essa explosão de testemunhos chegando todos os dias. Eu quero uma explosão de bênçãos na vida do teu povo. Que nessa quinta-feira muita coisa grande aconteça, muitas definições aconteçam, muitas vitórias, contratos, vendas, vitórias, milagres, suprimento em toda parte, salvação, libertação e um povo protegido, garantido, seguro, sem temer nada, porque o nosso povo não tem o que temer. A saúde, a paz, a vitória, a diferença. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar todos os dias. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Eu abençoo cada um e tomo posse de vitórias e milagres. E vamos nesse jejum até o meio-dia, Senhor, para essas definições, para que o Senhor continue guardando o nosso povo de toda praga, de todo mal, e dando paz, saúde, segurança, e canalizando as bênçãos, Senhor, suprindo as necessidades, sem escassez, mas transbordando. Eu agradeço e tomo posse do melhor. E quando eu entregar esse jejum, quando entregarmos ao meio-dia, vamos entregar nessa certeza de que coisas imensas aconteceram e vão continuar acontecendo. Todo laço, toda armadilha contra nós quebramos em nome de Jesus. Toda seta demoníaca contra nós desfazemos em nome de Jesus. Repreendemos inveja, olho gordo, maldades, pragas, palavras contrárias, setas demoníacas contra nós em nome de Jesus. Amarramos todas as obras do mal e lançamos no abismo em nome de Jesus. Tudo que tem sido armado no mundo espiritual contra nós desfazemos em nome de Jesus. Tudo que está sendo armado, arquitetado contra nós desfazemos em nome de Jesus. Nós amarramos todo o mal e lançamos no abismo. Nós rejeitamos as forças do mal. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. A mão potente do Senhor está sobre nós e nós estamos protegidos e nada, absolutamente nada temeremos. Obrigada, meu Deus, amém. Amém, amém.